tem dado crescimento a essa igreja por meio de voluntários e de pessoas que querem servir. Uma das marcas de uma igreja saudável é quando pessoas dispostas a servir, elas aparecem, né? Então, uma igreja não cresce a partir de uma personalidade, a partir de um pastor, de um líder, de uma liderança. Não, uma igreja cresce a partir de um corpo saudável. Então, somos nós que faremos essa igreja crescer, ser relevante, alcançar essa cidade. Amém? É meu papel, é seu papel também. Quanto mais discípulo de Jesus você for, mais perto do propósito de Deus essa igreja está. Então, assuma um compromisso com o Senhor, de ser discípulo dEle, de andar com Ele todos os dias da sua vida. De repente você é alguém que tem vindo domingo após domingo, assistido o culto, ok? Mas de repente Deus está chamando você para um compromisso maior. Daqui uns dias será você, de repente, apresentado aqui como um diácono, uma diaconisa, como um voluntário no Kids, um voluntário na integração. Quem sabe você vai estar servindo daqui uns dias aqui no grupo de louvor, servindo com seus dons, seus talentos. O importante é você estar engajado na obra do Senhor. Amém? Eu queria que pelo menos a gente pudesse, nessa noite, a gente vai conversar acerca de algo muito importante das Sagradas Escrituras, mas eu queria começar dizendo, não perca boas oportunidades. A gente tem uma facilidade em perder boas oportunidades. Há quem diga que a vida é cheia de boas oportunidades. Há quem diga que a vida é feita de boas oportunidades. Bom, eu imagino que essas boas oportunidades que são atribuídas à vida, elas são de fato boas oportunidades que Deus nos dá. O mérito não é da vida, o mérito é de Deus. Deus dá boas oportunidades a todos nós. Essa é a grande verdade. Mas a grande verdade também é que nós insistimos em viver a vida como se essas boas oportunidades, elas tivessem um estoque ilimitado e elas nunca fossem acabar. A gente insiste em pegar aquilo que nos é dado como nova chance, como oportunidade, e tratar aquilo como algo que, ok, eu não preciso dar muita importância porque amanhã surgirão novas oportunidades. A gente insiste em quando de repente fazemos alguma coisa errada, ferimos alguém, e a pessoa vem e tenta construir a ponte do perdão, e nós ali somos perdoados e dizemos, mas ok, só não faça mais. A gente insiste, vai e faz de novo. A gente tem uma tendência muito ampla em perder boas oportunidades. E nessa noite eu queria que pelo menos nós trabalhássemos sobre isso, porque a palavra de Deus, ela vai aprontar para nós que esse estoque de boas oportunidades, ele não é ilimitado. Deus, ele não se cansa de fazer o bem, mas Ele também trabalha conscientemente na minha e na sua vida. E Ele nos dá oportunidades, mas essas oportunidades, elas têm um limite, sim. Há quem diga que isso nunca vai acabar, mas vai. Amém? E é importante a gente entender isso e olhar para isso com seriedade. A verdade é, e Heráclito de Éfeso, 500 anos antes de Jesus, ele disse uma coisa muito interessante. Nenhum homem mergulha 2 vezes no mesmo rio. Nenhum homem vai mergulhar 2 vezes no mesmo rio por 2 motivos. Porque o rio está em constante mudança e o homem também está em constante mudança. O fato é que as oportunidades passam. Heráclito disse isso, mas o gaúcho vai dizer, cavalo encilhado não passa 2 vezes. Não é assim que o gaúcho diz? O que é uma grande verdade. Às vezes boas oportunidades, elas vão passar uma vez na nossa vida. Boas chances, elas vão acontecer uma vez. E a gente precisa estar atento a essas boas oportunidades. Imagine que eu e você temos o nosso coração carregado por vícios, por maldade, carregado por orgulho, por soberba, por egocentrismo. A gente tem muitas vezes o ego coordenando e dominando as nossas atitudes. Talvez você esteja pensando assim, não, eu não. Ok, mas eu luto com essas coisas.
Agora, mesmo eu tendo esse coração, que eu detecto todo esse monte de coisa ruim, quando se trata das pessoas que eu amo, eu procuro dar a elas boas oportunidades. Eu fico imaginando Deus, que é perfeito, que é a plenitude do amor, que é a plenitude da bondade, que é a perfeição. Como não serão as oportunidades que Ele nos dá? São perfeitas. A gente costuma reconsiderar, a gente costuma ajustar coisas pequenas. Vou dar um exemplo. Se você faz uma postagem lá no seu Instagram e essa postagem, de repente, ela fere muita gente ou ela transforma ali num show de comentários ruins, um monte de hater começa a bagunçar o seu Instagram, provavelmente você aprende a lição. Provavelmente você não faz isso mais. Se você um dia, num almoço de meio-dia, com a família, você fala alguma coisa, e aquilo, de repente, você percebe que aquilo fere algumas pessoas, você automaticamente, opa, isso eu não posso fazer mais. Então o fato é que coisas pequenas, a gente tende a corrigir o curso. Mas as coisas importantes, as grandes oportunidades, essa a gente insiste em se manter endurecido com elas. Eu queria lembrar que o próprio apóstolo Paulo, que é alguém muito experimentado no Senhor, ele traz uma declaração que nos coloca numa condição de um pouco mais realidade com quem somos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, no verso 19, ele diz assim: pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo está dizendo que ele percebia que havia uma inclinação dele para perder boas oportunidades. Havia uma inclinação para escolher para o mal. Havia uma inclinação natural na sua carne que o fazia ser tendencioso à maldade. E o bem que ele gostaria de fazer, esse ele não conseguia, esse ele continuava lutando para fazer e não conseguia fazer. Muito bem, provavelmente, você precisa entender que o seu possível maior adversário é você. O seu possível maior inimigo é você. Então você precisa olhar para você com muita atenção. Você precisa olhar para as oportunidades que vão surgindo na sua vida com muita atenção. E eu queria, nas Sagradas Escrituras, trabalhar pelo menos, mostrar que a palavra aponta pelo menos 3 dessas situações que nos fazem decidir errado. Pelo menos 3 coisas que nos fazem não aproveitar boas oportunidades. As 3 são engano, distrações e desobediência. O engano, as distrações e a desobediência, elas vão nos fazer perder boas oportunidades. E eu queria convidar você a abrir comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Uma história muito conhecida de todos nós. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Eu vou estar lendo na versão NVI, e aqui vai ser projetado também na versão NVI. Então, diz assim, a partir do verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão.
Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Amém? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração? Pode ser? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de uma palavra que é viva, poderosa, ela é capaz de mudar e mexer com as nossas estruturas. Ela tem o poder para nos encorajar, nos animar, nos alimentar, mas ela também tem o poder para nos confrontar, ela tem o poder para desvendar, Senhor, quem somos. Ela tem o poder para desvendar, Senhor, os nossos olhos e nós podermos ver de fato com clareza o que está diante de nós. Nós oramos nessa noite para que, pelo Teu Santo Espírito, sejamos visitados por essa palavra. Confronta-nos, cura-nos, sara-nos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Só não nos deixa sair desse lugar da mesma forma como nós chegamos, em nome de Jesus. Amém? A história ela é autoexplicativa. Jesus está lá ensinando, né, no templo. Chegam os religiosos, os fariseus. E entenda que nesse contexto, quando surgem os religiosos e os fariseus, a Bíblia está dizendo exatamente que quem governava os judeus eram eles. Eles eram o poder político e o poder religioso que andavam juntos, ok? Então eles tinham esse poder de governar a nação. E quando eles vão a Jesus, eles não vão a Jesus com o coração, sabe, inclinado à justiça. Eles vão a Jesus porque eles começaram a perceber que Jesus estava confrontando as bases, talvez políticas deles. Jesus estava confrontando a postura deles, que era uma postura gananciosa, uma postura muitas vezes endurecida, enrigida, e Jesus começa a incomodar esses caras. Quando eles vão a Jesus, eles não vão com o intuito de promover o bem, eles vão com o intuito de condenar Jesus. E esse é o texto que nós estamos diante de nós. Ok, uma mulher que foi pega em adultério, não havia como ela se escapar, não havia como ela dar desculpas. De fato, ela, pela lei mosaica, ela estava condenada ao apedrejamento. Só que, de novo, o intuito aqui não era cuidado, equidade, moral, não tinha nada com isso. Quando nós vamos falar, eu falei que são três, pelo menos três, talvez existam mais, mas três coisas que nos fazem perder boas oportunidades. A primeira delas é o engano. O engano do nosso coração nos faz perder boas oportunidades. Esses homens, quando eles estão desfrutando da sua vida, eles acabam que, pela justiça que fazem, ou acham que fazem, pela posição que eles ocupam, eles começam a achar que eles têm o direito de ser juiz de todos. E aqui o que a gente vai encontrar são homens que estão com o seu próprio coração enganados acerca de si mesmo. Porque, como eu falei, o intuito deles não era justiça. O intuito deles não era preservar a honra daquele marido. Não, o intuito deles não era cumprir a lei. O intuito deles era derrubar Jesus. Por quê? Havia uma situação onde o judeu estava debaixo das sanções do povo, do Império Romano. E o Império Romano tinha uma das sanções do Império Romano, que era o império sobre todo mundo, inclusive sobre o judeu. O Império Romano dizia a seguinte coisa: olha, vocês podem viver a vida de vocês aí como nação, como judeus, ok. Vocês só não podem sentenciar ninguém à morte. Então, como a gente vê hoje, né, os Estados Unidos dando sanções aos países: você vai vender, mas vai vender por tanto, você vai comprar de tal lugar. A mesma coisa acontecia com o Império Romano. Então eles deram uma sanção ao povo judeu. Eles disseram: vocês podem viver a vida de vocês, vocês podem aplicar as leis de vocês, com algumas exceções. E uma das exceções era: vocês não podem sentenciar ninguém à morte. Isso precisava passar pelo crivo romano. Por isso que quando Jesus foi crucificado, ele passou pelo crivo romano. Ok? Então o que
esses religiosos estavam fazendo? Querendo colocar Jesus numa situação difícil. Se Jesus não sentenciasse ela à morte, Jesus estava sendo sem compromisso com a lei de Moisés. Se Jesus sentenciasse ela à morte, Jesus estava sendo contrário à lei romana. De qualquer forma, ele estaria errado. Então, o intuito daqueles homens era, de fato, pôr Jesus à prova. O coração deles estava tão enganado acerca da sua justiça, do caminho que eles estavam tomando, que eles não perceberam que o errado ali, sim, e a gente não diminui o pecado daquela mulher, mas o errado ali era aquilo que eles estavam nutrindo no coração deles. A gente percebe que eles estavam enganados acerca de quem eles eram. Eles achavam que estavam lutando pela verdade, pela justiça, que depondo Jesus, derrubando Jesus, era o certo a se fazer. Quantos de nós entramos em guerras porque estamos enganados acerca de quem somos? Por isso que eu fiz questão de ler o texto que o próprio apóstolo Paulo nos escreve. O próprio apóstolo Paulo, aquele que escreveu a maior quantidade de escritos do Novo Testamento, ele vai dizer, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse com facilidade eu faço. Paulo deixa claro que ele não se tinha em autoestima, ele não se achava melhor que os outros, ele não se recomendava para os outros, ele não se enganava acerca de si mesmo. Quando você se engana acerca de quem você é, você perde boas oportunidades. Porque se você se tem autoestima, quando alguém oferece perdão a você, você vai dizer, mas quem é essa pessoa para me oferecer perdão? Eu estou certo. Como assim? Uma boa oportunidade é a oportunidade do perdão, do conserto. Mas se você tem uma leitura equivocada a seu respeito, você nunca vai se dobrar. Se você se acha melhor, se você se acha o digno de todas as coisas, não, você não vai, você vai perder as boas oportunidades. Se você se tem em alta estima, você vai perder a oportunidade da humildade, de sentar e ouvir e aprender. Quando você se acha bom demais, quando você se acha capaz demais, você vai perder a oportunidade do ensino. Um dos primeiros livros que eu li acerca do ministério pastoral era um livro chamado Amado Timóteo. Se você tem no seu coração vocação pastoral, compre esse livro e leia esse livro. E eu não te empresto o meu, porque o meu tem uma dedicatória de uma pessoa muito especial, então eu não te empresto. Mas compre o Amado Timóteo. E nesse livro Amado Timóteo, é uma série de pastores maduros dando conselho a um jovem pastor chamado Timóteo. Como Paulo fez com o Timóteo. E um dos conselhos que aqueles pastores maduros dão para aquele jovem é: o dia que você aprender a fazer o ministério, você perde o seu chamado. O dia que você acha que já sabe tudo, o dia que você achar que já tem todas as respostas, o dia que você achar que você já sabe como consertar o seu casamento por você mesmo, o dia que você achar que você já sabe como tocar a sua empresa na força do seu braço, na sua expertise, o dia que você achar que não depende de mais ninguém, você perdeu. Porque você está enganado acerca de si mesmo. E aí você vai perder boas oportunidades. Às vezes Deus vai colocar pessoas simples do seu lado, para ensinar você coisas preciosas, coisas que são reveladas pelo coração de Deus e não revelada pela capacidade cognitiva. O engano faz você perder boas oportunidades. O engano acerca de quem você é. O engano acerca das suas capacidades. A segunda coisa que faz a gente perder as boas oportunidades. E aí eu queria, antes de passar para essa segunda coisa, eu queria lembrar você do que o profeta Jeremias diz acerca do nosso coração. Deus, através do profeta Jeremias, ele diz a seguinte coisa, no capítulo 17, lá no verso 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. O coração
é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nunca você vai poder confiar no seu coração. Sempre que você confiar no seu coração, você está sendo passível de se tornar alguém enganado, porque ele carrega uma doença incurável. Eu comecei dizendo que talvez você sempre será o seu potencial maior adversário. Ah, mas o diabo é o meu maior adversário. Ele é o adversário da sua alma, ele é o adversário de toda a criação de Deus. Mas talvez o adversário mais difícil que você vai enfrentar a sua vida é você mesmo. Não se engane. Não ache que você já chegou lá. Não ache que você pode se recomendar. Não ache que você possa fazer isso. Isso vai fazer você perder boas oportunidades. A segunda coisa são as distrações. As distrações fazem a gente perder boas oportunidades. Nós temos uma facilidade em brigar guerras que não são nossas. Nós temos uma facilidade tão grande em entrar em discussões que não são nossas. E uma das grandes artimanhas do nosso adversário é nos distrair. Porque a Bíblia diz que se nós resistimos a ele, ele tem que fugir. Então ele tem sobre si, ele tem uma sentença. Mas, às vezes a forma como ele prevalece sobre nós é nos distraindo. Olha o que Provérbios diz. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente, o distraído, ele segue adiante e sofre consequências. A gente acha que a vida é essa coisa, que é um passeio, e que dá para a gente ir caminhando, como se as coisas, elas vão se acomodar sozinhas. Não se distraia. Às vezes coisas boas, elas estão nos distraindo. Há algo que é principal na sua existência. Às vezes problemas bobos estão roubando o nosso coração. Às vezes coisas sutis, elas estão nos tirando da centralidade do plano de Deus para a nossa existência. Não se distraia, porque essas distrações vão fazer você perder boas oportunidades que Deus está dando a você. Distrações. Às vezes alguém vai falar alguma coisa para você, e aí você se distrai com aquilo que a pessoa te falou, mas Deus está permitindo que aquela pessoa, ao falar alguma coisa para você, se aproxime de você, mas você está distraído com o que ela te falou, e de repente o que ela te falou te incomodou, e você fica ali com os olhos fixos naquilo, mas Deus está trabalhando por trás disso. E a gente se distrai com detalhes, a gente se distrai com pequenos ruídos. Eu contei hoje pela manhã que há um tempo atrás nós tínhamos ali uma central, naquele cantinho ali, que era a central das cercas elétricas aqui dos fundos. E aquela central tinha um LED que ficava piscando, todo culto. E eu sempre sentei aqui na frente. E eu sento aqui na frente não é porque eu acho que aqui na frente é mais espiritual, é porque se eu sentar lá atrás, eu vou prestar atenção em todo mundo e eu vou me distrair do que é principal. Porque eu me conheço um pouco. E eu sei que o meu temperamento, a minha construção, ela está sempre ligada nos detalhes, e os detalhes me atraem. E eu lembro que aquilo ali era uma luta para mim, que eu estava aqui, às vezes, quando eu abri o olho, eu via aquela luzinha piscando, às vezes eu fechava o olho, ela continuava piscando de olho fechado, e eu, será? E, porque, sabe, coisas pequenas. Uma bobagem, né? Consegui resolver, fui lá e coloquei um fita isolante nela. Depois a gente botou o forro, ou subiu ela, não lembro. Foi uma bênção. Mas são essas bobagens que nos distraem do principal. Às vezes é um problema que você está enfrentando que é periférico na sua casa. O principal é a comunhão. O principal é sentar à mesa. O principal é você discipular o seu filho. O principal é você, homem, é cuidar da sua esposa. O principal de você, mulher, é cuidar do seu marido. O principal é você cuidar da sua casa. O principal é você cuidar do seu relacionamento com Deus. Mas você está distraído com o que o primo da vizinha, do fulano, disse a seu respeito. Você está distraído com as crises políticas. Você está distraído com o que o lado A falou do lado B. Você está distraído com essas coisas. As distrações fazem você perder boas oportunidades de Deus.
Cuidado com as distrações. Elas têm esse potencial de nos roubar do que é bom. Como você tem andado? Você é alguém que está atento? Porque o texto que nós lemos de Provérbios diz que o prudente percebe perigo e busca refúgio. Aquele que está atento. Ele está atento às boas oportunidades. Por fim, a terceira coisa é a desobediência. E eu queria lembrar você que, quando se trata de engano, aqueles homens estavam enganados acerca de quem eles eram. Quando se trata de distrações, o que aqueles homens fizeram? O que aqueles fariseus religiosos fizeram? Eles acabavam, pela sua conduta de vida, se distraindo com a vida dos outros. Eles se distraíram com o que Jesus estava fazendo. Eles se distraíram com a mulher adúltera. E eles deixaram de perceber o quão mal eles estavam. Porque se você lembra do texto, a Bíblia diz que Jesus disse, olha, o que não tem pecado, atira então a primeira pedra, e diz que eles foram saindo um a um, do mais velho ao mais novo. Quando eles pararam para perceber quem eles eram, quando as distrações silenciaram, e eles foram ver quem eles eram, eles perceberam que eles eram maus. Mas até ali, eles estavam distraídos com outras coisas. Distraídos com o pecado daquela mulher, distraído com quem era Jesus. Talvez você é alguém que possa estar aqui nessa noite, como esses religiosos, e está distraído com o problema dos outros. Mas e os seus problemas? E quem você é? Se Jesus marcasse um café com você, sentasse com você, no primeiro momento da sua manhã, o que ele diria a seu respeito? O que ele teria para dizer a seu respeito? Porque a gente está distraído com um monte de coisa que está acontecendo. A gente chega num culto como esse e a gente começa a se dizer, mas a lâmpada lá está queimada, a lâmpada aqui também está queimada. Opa, duas, essa aqui eu não sabia. Aí não, mas o som, isso. E aí eu começo a me distrair, deixar o meu coração vagar. E o principal, que é o meu prestar culto a Deus, que é eu vir num lugar como esse e render o meu louvor a Ele e dizer, Senhor, Tu és grande sobre a minha vida. Isso vai embora. Às vezes os problemas estão me distraindo do propósito da minha existência. Você sabia que nós nos reunimos aqui domingo após domingo para prestar culto a Deus? A gente não vem para cá para pedir nada. A gente vem prestar culto a Ele. Mas a gente está cheio de carência, nos distraindo, que a gente vem e acha que aqui é o lugar de pedir, só pedir, só pedir, só pedir. Não, aqui é o lugar onde você se reúne com a família de Deus. E você rende a Ele louvores. E você diz, Senhor, obrigado, eu não entendo tudo o que está acontecendo. Eu gostaria que coisas fossem diferentes. Eu gostaria de ter coisas que eu não tenho e de não ter coisas que eu tenho. Mas eu estou aqui para dizer que eu te louvo. Que eu celebro quem o Senhor é na minha vida. Porque eu reconheço que há esperança. Mas às vezes a gente está tão distraído com as nossas carências, gente. A gente chega aqui com aquela nossa lista de pedido. E eu me distraio com as coisas que eu estou pedindo, e a Bíblia diz que o Senhor nos conhece, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe, Ele conhece as tuas necessidades. Então, adore a Ele, não deixe que nada roube isso de você. É uma boa oportunidade que você tem nessa noite, de reunir com a família de Deus, e render a Ele louvores. Mas a gente está com o coração, às vezes, tão tomado de necessidades. Tem tanta coisa pendurada na nossa vida, tem tanta coisa para ser resolvida, e a gente acha que é essa 1h30 que a gente tem para pedir tudo o que precisa pedir. Não precisa não. Ele é Pai, bondoso, mas a gente se distrai. E por fim, a terceira coisa é desobediência. E aí quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que, em primeira instância, aquela mulher desobedeceu. Ela agiu com desobediência à lei, ela agiu com desobediência a Deus, ela adulterou, ela fez o que é reprovável. E nós encontramos também
aqueles religiosos também agindo com desobediência, porque eles também não revelaram de fato as reais motivações do coração deles. Como eu falei, eles não estavam preocupados com a cura de ninguém. Eles não estavam preocupados com o bem de ninguém, senão deles. Desobedientes. Agora, a grande questão, quando nós olhamos para esse texto, é que, às vezes, a gente vai tornando essa vida desobediente algo normal. E aí a gente esquece que esse texto, por exemplo, ele mostra a desobediência da mulher e dos fariseus, mas ele é um chamado de Jesus a uma vida de obediência. Porque no final do texto, no verso 10, as pessoas vão saindo, ela fica sozinha diante de Jesus, aí Jesus pergunta para ela, cadê? Cadê todo mundo que estava te acusando? E a resposta dela no verso 11 é, ninguém, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e abandone, muda a sua história. Deixe de ser desobediente. Porque o que levou ela à desobediência? Talvez o desejo de satisfazer aquilo que Paulo falou lá em Romanos capítulo 7. As inclinações da sua carne, a maldade do seu eu. O que nos torna muitas vezes desobediente é quando a gente, a despeito de tudo aquilo que Deus diz, a gente resolve fazer o que nós achamos melhor. Isso nos torna desobedientes. É quando a gente acha que a gente tem a solução para a nossa vida, que nós temos as melhores respostas. É quando você acha que o futuro que você desenhou para o seu filho é o melhor futuro para ele. É quando você acha que o futuro que você desenhou para a sua empresa é o melhor futuro para ela. Quando você acha que a forma como você desenha a sua vida daqui para frente é a melhor condição. Isso nos faz desobedientes. Porque, de fato, Deus o sabe o que é melhor. Deus sabe o que eu e você precisamos. E o pecado, irmãos, ele vai assediando de uma tal forma que as pessoas vão ficando presas sobre ele. Eu anotei a citação de um pastor desconhecido, mas muito sábio, pastor Andrew. Ele diz a seguinte coisa: o pecado vai te levar aonde você não quer ir. Por mais tempo que você suporta ficar, e vai cobrar um preço que você não pode pagar. Saiba que uma vida de pecado vai levar você a lugares que você nunca pensou para você. E vai prender você lá, por um tempo que você não suporta ficar. E vai cobrar de você um valor que você não tem como pagar. Talvez você, aqui nessa noite, se sinta num lugar que você não gostaria de estar. E você não consegue olhar para trás e dizer, como eu faço o caminho de volta? Como eu saio daqui? O adultério daquela mulher levou ela longe demais. Por um tempo que ela não tinha como suportar. E ela chegou num momento onde ela não tinha como sair dali. Ela não tinha com que pagar. Se Jesus não entra na história, ela tinha sido condenada à morte. O pecado, ele vai fazer isso com você. A desobediência vai fazer isso com você. Vai nos levar longe demais. A gente vai olhar para trás e não vai saber como voltar. A gente vai perder as boas oportunidades. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? As boas oportunidades, elas cessam então, elas cessam. A hora que você tiver um tempinho, na sua casa, abra o Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Você vai encontrar Jesus contando uma história. Jesus conta muitas parábolas. Geralmente, nas parábolas que ele conta, ele não cita nomes. Mas em Lucas 17, Jesus conta uma história e ele cita nomes. E ele conta a história de um homem que era muito rico, muito abastado, e de um mendigo que morava à sua porta, chamado Lázaro. E ele vai contar que esses dois homens morreram.
Um foi levado ao céu, ao seio de Abraão. O outro foi levado ao inferno. E a Bíblia diz que aquele que foi levado ao inferno, o rico, e ele não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele era avarento, porque ele era cheio de si. A Bíblia diz que ele enxerga aquele mendigo que estava à sua porta, que também não foi para o céu porque era mendigo, mas foi para o céu porque provavelmente tinha um coração quebrantado diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele enxerga aquele homem e pede por misericórdia, pede para que ele molhe a ponta dos dedos na água e umedeça os seus lábios. E a orientação do anjo, olha, há um abismo intransponível entre o lado de lá e o lado de cá, não há como. Então ele, se vendo numa condição de prisão, ele diz, então peça que os anjos vão lá, mande Lázaro lá e anuncie o amor de Deus aos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, anuncie a eles para que eles não venham para o mesmo lugar que eu. A resposta foi, eles têm lá os profetas. O que o anjo está dizendo? Eles têm lá as oportunidades deles, as boas chances, as boas oportunidades. Eles que optem por elas. Há um limite, irmãos. Há um limite. Você tem boas oportunidades. Deus concedeu a você nessa noite a boa oportunidade de estar aqui celebrando a Ele. Deus concedeu a você a boa oportunidade de daqui a pouco mais você ter sido perdoado por alguém. Dê valor a isso. Deus concedeu a oportunidade, talvez, a boa oportunidade de você estar aqui e de repente você estava em outro momento à beira da morte. Aproveite isso. Glorifique a Deus com isso. Boas oportunidades, elas passam. E se você for enganado acerca de quem você é, distraído ou desobediente, você vai perder essas oportunidades. Não pense de você mais do que você é. Não tente se recomendar diante do Senhor. Ah, mas Senhor, o Senhor sabe. Essa oração, ela é mais batida que qualquer coisa. A gente às vezes diz, não, o Senhor sabe. E quando a gente está dizendo o Senhor sabe, a gente está se condenando, porque o Senhor sabe de fato. Inclusive o que você não sabe, Ele sabe. Ele sabe o que você poderia entregar e não entrega. Ele sabe as decisões que você poderia tomar e não toma. Ele sabe o quanto mais humilde nós poderíamos ser. Ele sabe o quanto mais generosos nós poderíamos ser. Ele sabe o quanto mais comprometidos com Ele nós poderíamos ser. Mas nós nos enganamos. A gente está fazendo o suficiente. A gente está entregando muito. A gente se distrai. Às vezes você está sendo cercado de bênçãos por Deus. E você está distraído com essas coisas. Às vezes são riquezas incomparáveis, como um filho. E você está achando que é só aquilo ali. Nada mais. Filhos são bênçãos. Mas você não pode imputar a eles o status de Deus. Você condena eles. Às vezes a gente vai vivendo essa vida de desobediência. Eu sei que está errado, mas enquanto ninguém sabe, eu vou vivendo. Eu sei que está errado, mas enquanto eu consigo mascarar, eu vou indo. Não faça isso. Porque o Senhor sabe. Ele diz para aquela mulher, vai e abandona a vida de pecado. Muda a história. Ele deu um chamado à obediência. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós nos submetemos a Ti, Senhor, e a Tua palavra nessa noite. Livra-nos, Deus, de estarmos reféns de uma falsa realidade de quem somos. Livra-nos de nos enganarmos a nós mesmos.
Livra-nos, ó Deus, de distrairmos com coisas que são periféricas. Livra-nos, ó Deus, de vivermos uma vida de desobediência. Nos submetemos a Ti nessa noite. Queremos aproveitar as boas oportunidades que o Senhor nos dá, as portas que o Senhor abre. Queremos aproveitar, Senhor, cada uma delas com fidelidade, porque sabemos que o Senhor é um Pai bondoso. Sabemos que se nós precisamos de um pão, o Senhor não dará uma pedra. Que se nós precisamos de um peixe, o Senhor não nos dará uma áspide. Sabemos, nós sendo maus, damos boas dádivas àqueles a quais amamos, quem dirá o Senhor? Nós te pedimos em nome de Jesus nessa noite, não nos deixa viver a vida, Senhor, perdendo essas boas oportunidades, como se elas fossem nunca acabar, porque um dia elas acabam. A oportunidade de nós celebrarmos a Ti, um dia nessa vida, talvez cesse. A oportunidade de Te servirmos, talvez ela passe. Senhor, em nome de Jesus, a oportunidade do conserto, de sermos os homens mais humildes, quebrantados, talvez, se nós não atentarmos, elas passarão. Nós te pedimos em nome de Jesus, não nos deixa distrair, Senhor.